Hoje nós vamos falar de matrizes, determinantes de primeira, segunda e terceira ordens. Determinante. A cada matriz quadrada de ordem n, ou seja, A igual a AIJ n por n, associamos um escalar especial chamado determinante da matriz. Bom, só vai existir então determinante quando eu estiver trabalhando com matriz quadrada, tá? Uma matriz quadrada nada mais é uma matriz que possui a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas, tá? Então, uma matriz para ser quadrada, ela tem que ter a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas, tá? Então, a toda matriz quadrada, nós conseguimos associar um escalar, que é um número, tá? E esse número ele é chamado de determinante da matriz, desde que a nossa matriz seja uma matriz quadrada. Nós podemos indicar o determinante da matriz A de duas formas, tá? Pode ser essa primeira forma ou a segunda. Toma cuidado aqui, para você não confundir isso aqui com módulo, tá? Aqui eu estou trabalhando com determinante. Então, quando eu trabalho com matriz, essa anotação aqui, quer dizer que é o determinante da matriz A. E uma que é muito utilizada é essa primeira, tá? Det de A, que quer dizer determinante da matriz A. Bom, observação. Você tem que saber que A igual a AIJ n por n é uma matriz, tá? E determinante de A é um escalar, é um número. Então, são duas coisas diferentes. A primeira é uma matriz e a segunda é um escalar que é associado a uma matriz quadrada, tá? Então, determinante é um número. Bom, como é que nós fazemos para calcular o determinante de uma matriz? Bom, o cálculo do determinante da matriz ele vai depender da ordem ou do tipo da matriz. Quando eu falo ordem ou tipo da matriz, eu estou me referindo a matriz quadradas que vai ter uma quantidade de linha e colunas, tá? Então, sempre que eu falar ordem, eu estou me referindo qual que é a quantidade de linhas e quantidade de colunas dessa matriz. Então, para cada tipo de matriz, você calcula o determinante de uma forma, tá? Hoje aqui na aula nós vamos ver determinante de primeira, segunda e terceira ordem. E na próxima aula nós vamos falar aí como é que calcula o determinante de ordens superiores. Bom, primeiro caso, matriz de ordem 1. Se a nossa matriz ela é de ordem 1, quer dizer que ela é uma matriz que vai ter uma linha e uma coluna. Uma vez que a matriz tem uma linha e uma coluna, você vai perceber que essa matriz sua ela vai possuir exatamente um único elemento. Então, se ela tem uma linha por uma coluna, a sua matriz vai ter um único elemento, tá? Então, matriz de ordem 1 é toda matriz que possui uma linha e uma coluna. Consequentemente, ela vai ter um único elemento. Então, quando você calcula o determinante de uma matriz de ordem 1, o determinante é o próprio elemento da matriz, tá? Então, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento. Então, aqui eu tenho aqui um exemplozinho aqui, Eu tenho uma matriz A, que ela possui aqui, uma linha por uma coluna. Como essa matriz aqui é de ordem 1, tá? Eu posso falar que o determinante da matriz A vai ser o próprio elemento, que nesse caso aqui vai valer 2. Letra B. Novamente, eu tenho uma matriz que tem uma linha por uma coluna. Uma vez que ela é uma matriz quadrada de ordem 1, o determinante, tá? Só que agora é a matriz B, então vai ficar o determinante da matriz B é exatamente igual ao próprio elemento, que nesse caso é igual a raiz de 5. Tá? Então, guarda isso aí. Matriz de ordem 1. O determinante é igual ao próprio elemento. Segundo caso.
matriz de ordem 2, ou seja, matriz A igual a e J 2 por 2. Se a minha matriz é de ordem 2, ela possui duas linhas por duas colunas. 2 vezes 2, 4. Você vai perceber que a nossa matriz ela vai ter que ter 4 elementos, ou seja, 4 entradas. Então perceba aqui, você tem a primeira linha e a segunda linha, primeira coluna, segunda coluna. E aí você vai perceber que a nossa matriz aqui, realmente ela possui 4 entradas, 4 elementos, tá? Então o que acontece aqui, a minha matriz, de ordem 2 tem duas linhas por duas colunas. Uma matriz quadrada, ela possui duas diagonais. Eu tenho essa primeira diagonal aqui, que é chamada de diagonal principal, tá? A diagonal principal, ela possui o I igual a J. Então perceba que o I e o J, ele informa a posição do elemento. Então perceba que esse elemento aqui, olha, A11, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então o I vale 1 e o J vale 1. I é igual a J. Esse outro elemento aqui, ele está na segunda linha e na segunda coluna. O meu I vale 2 e o meu J vale 2. Então I é igual a J. Então nós temos aqui a primeira diagonal, que é chamada de diagonal principal, e eu tenho a segunda diagonal, que é chamada de diagonal secundária, tá? Então vamos lá. Para eu calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, eu vou fazer agora o seguinte cálculo, tá? O determinante de uma matriz A de ordem 2 nada mais é do que o produto dos elementos da diagonal principal. Então eu vou multiplicar A11 vezes o A22 menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Vou multiplicar o A12 vezes o A21. Então, basta, na verdade, você multiplicar os elementos que estão na diagonal principal e subtrair pela multiplicação dos elementos que se encontram na diagonal secundária. Esse é o método para nós encontrarmos o determinante de uma matriz de ordem 2. Bom, aqui nós temos um exemplozinho aqui, Letra A. Eu tenho uma matriz aqui, que ela possui duas linhas por duas colunas. Então a ordem dela é ordem 2. E eu vou querer calcular agora aqui, o determinante da matriz A, que eu posso escrever aqui dessas duas formas, Então vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, Vou marcar aqui de azul, a diagonal principal, tá? E vou marcar aqui na cor vermelha a diagonal secundária. Agora eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Então aqui vai ficar 4 que multiplica 3 meios, menos, multiplica agora a diagonal secundária. Então agora vai ficar 2 que multiplica menos 3. Agora nós vamos fazer essa continha aqui, Determinante de A é igual 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. Menos com menos, mais 2 vezes 3, 6. Então nós temos aqui, que o determinante da matriz A, 6 mais 6, igual a 12. Achei o valor do determinante da matriz A. Letra B. Queremos calcular novamente o determinante agora de uma outra matriz A. Tá? Então, vou chegar agora aqui e vou verificar. Essa matriz aqui ela é quadrada, ela possui duas linhas por duas colunas. Então, para eu calcular o determinante dela, eu vou marcar a diagonal principal e vou marcar a diagonal secundária. Tá? Então, vou chegar agora aqui, vai ficar quem aqui? Multiplica os elementos da diagonal principal. Menos 5 vezes 0, menos.
multiplica agora os elementos da diagonal secundária. Então vai ficar menos 3, que multiplica menos 2. Então aqui eu posso escrever que o determinante da matriz A, menos 5 vezes 0, 0. Menos com menos, mais com menos, menos 3 vezes 2, 6. Então, o nosso determinante da nossa matriz A deu igual a menos 6. Então, esse é um método que nós vamos utilizar para encontrar o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Multiplica-se os elementos da diagonal principal, menos multiplica-se os elementos da diagonal secundária. Terceiro caso, matriz de ordem 3, ou seja, matriz A igual a A e J 3 por 3. Uma vez que a matriz tem 3 linhas por 3 colunas, você vai perceber agora aqui o seguinte, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Como a matriz é de ordem 3, ou seja, 3 linhas por 3 colunas, 3 vezes 3, você vai conferir comigo agora aqui, que ela vai ter um total de 9 entradas, 9 elementos, tá? Bom, essa matriz aqui, que é uma matriz quadrada, ela também vai ter a diagonal principal e vai ter a diagonal secundária. Como é que nós fazemos agora para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3? Tá? O método é o seguinte, a gente sempre vai pegar a primeira coluna e a segunda coluna. E nós vamos repetir tanto a primeira quanto a segunda coluna ao lado da matriz. Tá? Então perceba agora aqui o seguinte, eu vou pegar a primeira coluna e a segunda coluna e vou repetir do lado da matriz. Mas o que eu fiz aqui? Eu peguei, na verdade, a primeira coluna e a segunda coluna e repeti do lado da matriz. Tá? Primeiro passo que você vai fazer. Depois que você fez isso, você vai traçar a diagonal principal. Quando você traçar a diagonal principal, você vai fazer agora o seguinte passo. Você vai traçar retas paralelas à sua diagonal principal, sempre pegando, na verdade, 3 elementos. Então, raciocina comigo aqui, olha. A minha diagonal principal, ela pegava o A11, o A22 e o A33. Se eu, por exemplo, tentasse colocar a diagonal principal pegando o meu elemento A21 e o A32, perceba que aqui ela só pegou 2 elementos. Não pode. Ela tem que pegar 3 elementos. Tá? Então, para ela pegar 3 elementos, eu vou pegar aqui o A12, o A23 e o A31. Perceba que se eu jogar mais uma reta para cima aqui paralela, ela vai pegar o A13, o A21 e o A32. Agora, se eu tentar traçar mais uma reta aqui, eu só vou pegar 2 elementos. Não pode. Eu tenho que pegar 3. Então, na verdade, eu só tenho aqui essas 3 possibilidades. Tá? Vou fazer agora o raciocínio similar com a diagonal secundária. A minha diagonal secundária, ela vai pegar o A13, o A22 e o A31. Tá lá, Só que agora, eu não posso colocar ela aqui pegando o A12 e o A21, porque eu só vou estar pegando 2 elementos. Então, em vez de traçar retas paralelas para cima, eu vou traçar minhas retas paralelas para baixo. Tá? Vou pegar aqui o A11, o A23 e o A32. Tá? Mais uma reta, que vai pegar quem aqui agora? O A12, o A21 e o A33. Tá? Bom, traçadas as retas paralelas às diagonais principal e secundária, eu vou fazer agora aqui o seguinte cálculo. Bom,
O determinante de A vai ser dado por A11, A22, A33. Ou seja, eu multipliquei os elementos da diagonal principal. Mas vou pegar agora a primeira reta paralela à diagonal principal e também vou multiplicar os elementos. Então aqui vai ficar ó, A12, A23, A31. E vou somar com a outra reta paralela à diagonal principal. Vai ficar A13, A21, A32. Feito a conta com as setas para a direita, vou fazer agora o mesmo raciocínio com as setas para a esquerda. Porém, em vez de somar, nós vamos subtrair. Então, quem que eu tenho aqui? Ó, diagonal secundária. A13, A22, A31. Eu vou multiplicar e vou subtrair. Tá? Depois, vou pegar o A11, A23, A32. Multiplico e subtraio. E de forma análoga, A12, A21 e A33. Vou multiplicar e vou subtrair. Esse resultado final que é o determinante da nossa matriz A. Então, esse é o método que nós vamos utilizar para resolver o determinante de uma matriz de ordem 3. Bom, o que nós estamos fazendo aqui é somar o produto das entradas das setas para a direita e subtraindo o produto das entradas das setas que vão para a esquerda. Exemplo. Aqui nós temos uma matriz que tem 3 linhas por 3 colunas. Então, ela é uma matriz quadrada. Se ela é uma matriz quadrada, ela possui determinante. Tá? Então, para eu calcular o determinante dessa matriz, eu vou pegar aqui a primeira coluna, vou pegar a segunda coluna e vou repetir do lado da matriz. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Vou copiar a primeira e a segunda coluna. Vou traçar agora diagonal principal. Traçada a diagonal principal, vou traçar a diagonal secundária. Agora, eu vou traçar retas paralelas, sempre pegando 3 elementos. Retas paralelas à diagonal principal e a diagonal secundária. Vamos traçar primeiro aqui, em relação à diagonal principal. Tracei as minhas 3 retas. Vou traçar agora em relação à diagonal secundária. Tracei as minhas 3 retas. Então agora eu vou ter aqui o seguinte, determinante da matriz A. Diagonal principal. A primeira continha que eu vou fazer aqui, vai ficar 2 vezes 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 1. Mais, próxima continha, menos 1 vezes 7 vezes 8. Mais, a terceira, 4 vezes 5 vezes 3. Utilizei a diagonal principal. Vou utilizar agora a diagonal secundária. Então, agora começa com menos. Vai ficar quem aqui? 4 vezes 2 vezes 8. Menos 2 vezes 7 vezes 3. Menos 1 vezes 5 vezes 1. Agora, nós vamos efetuar esses cálculos. Determinante de A. 2 vezes 2 vezes 1, 4. Mais com menos, menos. Com mais, menos. Com mais, menos. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 8, 56. 4 vezes 3, 20. Vezes 3, 60. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. 2 vezes 7, 14.
14 vezes 3, 42. Negativo. Então, menos 42. Menos com menos, mais. Com mais, mais. Com mais, mais. 1 vezes 5, 5 vezes 1, 5. Agora, ó, nós vamos somar aqui, ó, os termos que são positivos. Então, aqui eu tenho 4, somado com 60, somado com 5. 4 com 60, 64, com 5, 69. Vou somar agora aqui as parcelas negativas, que vai ficar quem aqui, ó? 56 com 64 vai dar 120. Com 42, 162. Negativo. Resolvendo agora aqui essa continha, eu vou ter mais 69 com menos 162. Eu vou ter a continha minha final aqui que vai dar 93. Só que negativo. Então, o determinante dessa matriz vai valer menos 93. Então, esse é um método que nós vamos utilizar para resolver determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Bom, nós vamos resolver agora aqui alguns exemplos, né? Alguns exercícios, para fixar aí o tema da aula de hoje. Então, aqui eu apresentei para você como é que calcula o determinante de uma matriz de primeira, segunda e terceira ordem, tá? Cuidado com isso aí, ó, para você não misturar um método com outro, tá? Então, vai depender de qual é a ordem da nossa matriz. Exemplo, resolva as equações. Perceba que aqui, ó, nós temos uma equação que envolve determinante, tá? Aqui, ó, eu tenho um determinante de segunda ordem, porque a matriz tem duas linhas e duas colunas. Perceba agora aqui, ó, que esse símbolo é um símbolo de determinante. E aqui eu tenho um determinante de primeira ordem. Uma vez que eu trabalho com matriz, esse símbolo é um símbolo de determinante. Então, agora aqui você tem que lembrar como é que resolve cada um desses determinantes, né? E eu mostrei para você. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu quero descobrir o valor de x, de modo que, quando eu resolver o determinante da esquerda, ele vai ter que dar o mesmo resultado do determinante da direita. Então, aqui é uma equação que envolve determinante. Então, vamos lá. Vou resolver agora aqui, ó, o determinante da esquerda. Como ele é de ordem 2, eu vou multiplicar a diagonal principal. Então, vai ficar quem aqui? Ó? X ao quadrado vezes 1, menos, vou multiplicar agora a diagonal secundária. X vezes 2, que é igual. Esse determinante aqui, ó, é de ordem 1. E o determinante de ordem 1 é igual ao próprio elemento da matriz. Então, essa continha aqui, ó, vai dar menos 1. Então, agora eu vou resolver aqui. Ó. Vai ficar x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, menos x vezes 2, menos 2x. Então, aqui está caminhando para dar uma equação do segundo grau. Então, vou pegar o segundo membro da igualdade e vou passar para o primeiro. Ele é negativo, vai passar para o lado de lá, positivo. Perceba que nós encontramos aqui uma equação do segundo grau. Então, vou chegar agora aqui, ó, e vou resolvê-la. A é igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 1. Tá? O que eu fiz, na verdade, aqui foi o seguinte. Ó. Quando aqui não tem nada é 1. Esse aqui, ó, é o valor do A. Esse aqui, ó, é o valor do B. E esse aqui é o valor do C. Agora eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Delta é igual a B quadrado menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1,
que multiplica o C, que é 1. Então, agora fazendo a continha aqui, ó, delta é igual menos 2 ao quadrado, 4. Menos com mais, menos. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, encontrei aqui que o meu delta é 0. Se o delta é 0, você tem que lembrar aí, ó, que você vai achar x' igual a x duas linhas. Então, agora eu vou fazer a continha aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos, o nosso b equivale a menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 0, 2 que multiplica o a, que é 1. X é igual a menos com menos, mais 2. Raiz quadrada de 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, daqui você conclui que o seu x' é igual ao x duas linhas. 2 mais 0, 2 dividido por 2, 1. 2 menos 0, 2 dividido por 2 dá 1. Então, na verdade, você achou que o valor de x aqui é igual a 1. Então, a nossa solução aqui, x igual a 1. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Que, ó, está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Você encontrou aqui, ó, o seu x vale 1. Se nós viermos agora aqui nessa equação, ó, e aonde tiver x eu colocar 1, então a continha aqui vai ficar o seguinte, ó. 1 ao quadrado, 2, 1 e 1. Essa continha aqui tem que ser igual a determinante de menos 1. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Diagonal principal. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1 menos. Diagonal secundária. 1 vezes 2, 2. Essa continha tem que ser igual a quem? Determinante de menos 1 é o próprio menos 1. 1 menos 2, menos 1, que é igual a menos 1. Ou seja, a sua equação ela é satisfeita quando o seu x é igual a 1. Então, nós resolvemos aí uma equação que envolve, na verdade, o determinante. Letra B. Perceba aqui agora, ó, que eu quero falar o seguinte, ó. Existe um valor de x, tal. Eu quero descobrir qual que é o valor de x, quer dizer, se existe, né? De modo que, se eu calcular o determinante dessa matriz de ordem 3, esse determinante aqui tem que dar o valor de 12. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Eu vou resolver esse determinante aqui, ó. Como é que eu resolvo o determinante? Vou copiar a primeira e a segunda coluna do lado da matriz, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Peguei a minha matriz, copiei a primeira e a segunda coluna. E ele fala que o resultado desse determinante tem que dar igual a 12. Então, resumindo aqui, ó, eu vou resolver esse determinante sempre igualando ele a 12, tá? Então, vamos lá agora aqui, olha. Montei o exercício. Como ele é de ordem 3, vou traçar agora aqui as diagonais, né? Tracei aqui, ó, as paralelas à diagonal principal e traço também aqui as paralelas à diagonal secundária. Agora eu vou multiplicar, né, as setas que vão para a direita e vou somar os resultados. Então aqui vai ficar, ó, x vezes x, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, mais 3 vezes 1 vezes 1, 3, mais 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Agora eu vou multiplicar as setas que vai para a esquerda e vou subtraindo. 2 vezes x, 2x vezes 1,
2x, menos x vezes 1, x vezes 3, 3x. 3 vezes 5, 15 vezes 1, 15. Então, menos 15. Essa continha aqui tem que ser igual a 12. Agora eu vou juntar os termos em comuns. Então, aqui vai ficar aqui, ó, x ao quadrado, né? Menos 2x com menos 3x, menos 5x. Agora aqui vai ficar, ó, 3 com mais 30, mais 33, menos 15. Vou pegar o 12 agora e jogar para o lado de cá, ó, menos 12, igual a zero. Então, daqui eu vou ter, ó, x ao quadrado menos 5x. Agora, vamos lá. Ó. Menos 15 com menos 12, menos 27. 33 positivo com menos 27, essa continha aqui vai dar mais 6, que é igual a zero. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, quando aqui não tem nada, é 1. Então, daqui eu concluo, ó, que o meu A é igual a 1, o meu B é igual a menos 5 e o meu C é igual a 6. Agora, novamente, ó, nós vamos chegar aqui, calcular as raízes dessa equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b² menos 4ac. Delta é igual a b menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que vale 6. Delta é igual a menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 6, menos 24. Então, nosso delta aqui agora deu 1. Sempre quando o delta é positivo, você vai encontrar x' diferente de x duas linhas. Vamos fazer agora as continhas aqui do lado aqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X igual a menos o b, que é menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, 2 que multiplica o a, que é 1. Então, aqui x ficou igual a menos com menos, mais 5. Raiz quadrada de 1, 1. 2 vezes 1, 2. X'. 5 mais 1, 6 por 2, 3. X duas linhas. 5 menos 1, 4 por 2, 2. Então, aqui nós encontramos aqui, ó, que uma solução é o 2 e a outra solução 3. Em outras palavras, se aonde tem x aqui, ó, você colocar 2, resolver a continha, o determinante, vai dar 12. Se você colocar 3 aqui, ó, e resolver o determinante, a continha também vai dar 12. Então, na verdade, existem dois valores que você substitui no lugar do x, que faz com que a continha do determinante seja exatamente igual a 12. Tá? Então, está aí, na verdade, um exercício aí que envolve aí o cálculo de determinante.